Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, bora. Vamos começar, né, gente? Vamos lá. Esta chamada está sendo transmitida publicamente. Vamos lá, né? Planejamento para 2025, tá, gente? Então, tentei ser o mais objetivo possível. Planejar, desenhar o futuro. É essa mesma mentalidade, tá? Aqui. Vamos para cá. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? E aí, primeiro passo, eu acho muito legal, né? A gente começar a definir com o máximo de clareza quem você quer, que nós queremos ser em 2025. Então, esse é o primeiro passo, assim, que eu sugiro que vocês façam, que eu vou fazer, para começar o nosso planejamento, né? Quem você quer ser em 2025. Coloque o máximo possível de características para que você consiga ter o máximo possível de atribuições, né, para essa pessoa que você quer ser em 2025. Então, assim, tem uma frase que fala assim, né? O ano só muda se nós mudarmos, né? Porque o calendário não significa que nós vamos mudar, né? Virada de calendário não significa que a gente vai mudar, né? Então, a frase faz sentido, né? Para que a gente defina o máximo possível de características o tipo de pessoa que a gente quer ser em 2025. É uma nova página com 365 oportunidades para que a gente possa buscar ser uma pessoa melhor, né? E quando eu falo assim, eu gosto muito de pensar não só no âmbito profissional, né, que geralmente a gente dá muito foco para a área profissional, né, mas assim como pessoa, sabe? Se a gente chegou no final de 2024 e teve o sentimento de que a gente evolui como pessoa, o ano não está perdido, tá, gente? Mesmo que a gente não tenha batido meta, mesmo que a gente não tenha feito grandes avanços, né? Mas se a gente evoluir como pessoa, eu acho que o ano não está perdido, né? Então, esse sentimento que eu gostaria que vocês fizessem para desenhar esse tipo de pessoa para 2025. Não só uma pessoa melhor como profissional, que é a área que a gente vai colocar com certeza, né? Mas também como pessoa, né? Como ser humano, né? Então, assim, é muito legal a gente colocar também isso. Então, esse é o primeiro passo, definir o máximo possível de clareza quem você quer ser em 2025. Esse é o primeiro passo. Então, ele abre portas. Esse passo abre portas para a gente pensar, para a gente refletir, né? Trazer à tona o tipo de pessoa que a gente quer ser em 2025. O segundo passo, né? Já teve até tarefa do dia que a gente já fez, né? Qual o propósito que você vai ter para 2005? Você vai desenhar para 2025 que faz sentido para você. E esse propósito não precisa ser algo para os 12 meses, mas algo que faz sentido para você nesse momento, que talvez daqui a 3 meses você revisa e reflita que talvez precisa ajustar, mudar, enfim, mas qual que é o primeiro propósito que você pense, né? Está no seu coração, está na sua mente, para definir para 2025. Olha só, o primeiro passo é você definir o tipo de pessoa que você quer ser, né? Ah, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada, eu quero ser uma pessoa mais empática, mais gentil, mais bem-humorada, eu quero ser uma pessoa mais leve, né?
Então, enfim, aí você define o propósito para 2025, faz muito sentido também, né? Você define esse propósito, né? Ah, eu quero ter um propósito, eu quero ser uma pessoa, eu quero ter um propósito de evoluir, eu quero ter um propósito de ser uma pessoa mais, ser um ouvinte melhor, enfim, um propósito, um foco, uma coisa assim que faça sentido para você, né? Isso também é muito legal também. Esse é o segundo passo, tá? E aí a gente começa a entrar no terceiro passo, que é a retrospectiva do ano atual, que é 2024. Algumas perguntas, né? Que façam sentido para mim, né? Escreva de forma objetiva como foi o 2024 para você. De forma muito simples, muito objetiva, muito rápida. Isso é muito legal também. Aí já demora um pouquinho, né? Quais foram os seus maiores acertos e erros de forma objetiva? Quais foram os seus maiores acertos e erros de 2024? O planejamento, provavelmente, você deve gastar mais de uma hora para fazer, né? Isso é, fazendo ele do início ao fim, né? Então, é algo que precisa tirar um pouco de tempo. Se pergunta quais são os seus maiores acertos e erros, né? Tenta pensar nisso, não com um olhar de culpa, enfim, emocional e tal, mas, tipo, cara, quais foram os meus maiores acertos e erros 2024, né? De uma forma muito imparcial, tentar ser o mais imparcial possível, né? Não só focar nos erros, né? Que a gente teve erros, mas teve acertos também, né? Então, onde tem o erro, a gente tem que também terá acerto também, né? A gente erra e acerta também. Então, isso é importante também. Quais foram os seus maiores desafios encontrados em 2024? É uma boa pergunta também, né? Uma boa pergunta. Eu acho que faz sentido também fazê-la, né? Então, aqui, a primeira pergunta é: como foi o seu 2024, de forma objetiva, né? Enfim, né? Cada um vai responder aqui que faz sentido, tá? Quais foram os seus maiores acertos e erros, né? Então, isso também é bem legal também fazer essa perspectiva, né? Porque aí você foca também, não só nos erros, mas nos acertos também, né? E traz alguma coisa para 2025, né? Tudo que a gente está fazendo no planejamento, a gente também está levando para 2025 também, né? E quais foram os seus maiores desafios, né, encontrados em 2024, né? Isso também é muito legal também falar. Também escrever também uma boa pergunta, né? Uma pergunta de retrospectiva, né? E o que você espera para 2025, né? Acho que já deu até tarefa do dia também. O que você espera para 2025, né? Então, aqui você coloca o que você acredita, o que você, né, espera de você, algo bem pessoal aqui, né? E aí, tem essa pergunta também, que é a última também que fecha, né? Quais foram suas maiores conquistas de 2024, né? Não precisa ser maior, mas eu coloquei maiores para uma questão de objetividade, né? Quais foram suas conquistas de 2024? Vamos colocar assim. Também é legal também. Tá, né? Então, essa fechou o terceiro passo de retrospectiva. Então, eu acho bem legal responder essas perguntas. O quarto passo é a nossa famosa roda da vida, né? A gente faz a roda da vida, a gestão que a gente fala, né? Que a gente sugere, né? A cada 3 meses, né? A cada um mês, mas também pode ser feito a cada 3 meses, né? O que serve a roda da vida? A roda da vida serve para você analisar as suas áreas da vida, né? Como um todo, e identificar a área de foco, né? A área que você vai definir como área de foco, né? Que serve para o mês, trimestre ou para o ano. Vou dar uma pequena pausa aqui, assim que a gente terminar esse slide aqui.
A Roda da Vida é uma ferramenta muito usada, né? E a gente pegou isso também como ferramenta, né? Então, a gente pega as áreas da vida e analisa o que a gente está satisfeito nessa área, tá? Então, tem gente que faz ela online, que é o site da Roda da Vida, da equipe da Thais Godinho, né? Que é a minha mentora, uma das mentoras que mais admiro e sigo, né? A Thais Godinho, né? A incrível Thais. A equipe dela criou o site, né? Roda da Vida, né? E ou fazer a mão mesmo, né? Aí você vai pegar cada área, né? E vai dar uma nota que você se sente satisfeito ou satisfeita em relação ao espiritual, à sua saúde, né? O seu estado atual, né? Pais e filhos. A área que você não tiver, né? Eu não sou casado, você não coloca nada. Aí eu não tenho filhos, não coloca nada. Contribuição social, crescimento financeiro, missão e carreira, social e lazer, né? Pessoal. Aí você coloca de 0 a 10 o quanto você está satisfeito, né? Nessa área, né? E dentro dessas áreas que você está satisfeito, você define a área de foco. Eu gosto de trabalhar no máximo 2 áreas de foco, mas tem gente que coloca mais. Então, vou dar uma pequena pausa que a gente já vai pular de slide aqui. Aí, ó, como é que funciona a roda da vida? Para cada área, você dá uma nota de 0 a 10 para o quanto você se sente, para que você considere satisfeito, ou satisfeita com essa área. A gente recomenda fazer a roda da vida a cada 1 mês ou a cada 3 meses. Ela serve para termos uma visão de 360 graus da nossa vida e definirmos a área de foco do mês, trimestre ou ano, né? Então, vou dar uma pequena parada aqui, a gente ver como é que está o feedback aqui. Parou no. Então, gente, a gente começou com algumas perguntas voltadas para o autoconhecimento, né? Muito para o autoconhecimento, que é a pergunta definir o máximo de clareza que você quer ser, quem você quer ser em 2025, né? É uma pergunta muito legal, né? E definir o propósito também, é uma pergunta de autoconhecimento, bacana também, vou colocar aqui. Então, tá tudo bem para vocês aí? A Regiane tá anotando, que legal, que show, bacana. Olha só, deixa eu tirar a Karen também acabou de chegar, que legal. Obrigado, gente. Estou anotando e já estou deixando o espaço para depois eu só completar. Olha aqui, que legal, gente, que legal, que show. Tem gente que usa o Planner, né? O Planner já tem as perguntas, tem outras perguntas, né? Geralmente são perguntas, mais ou menos nesse sentido, né? O que você pretende em 2025, o que você fez, né? Então, aqui são perguntas que, aqui na retrospectiva, né? São sugestões de perguntas, né? Pergunta para você pensar como é que foi o ano, né? Como é que foi seus acertos, né? O que você vai levar para 2025, né? Então, vai mudar uma coisa ou outra as perguntas no Planner, né? Mas são perguntas bem interessantes. Eu achei a pergunta, quais foram os seus maiores desafios encontrados em 2024? É uma pergunta que vai fazer a gente pensar muito, né? Todos nós enfrentamos desafios. E quais foram os seus maiores acertos e erros, né? Então, se fosse para responder, para cortar e responder quais perguntas, eu responderia essa, quais foram os seus maiores acertos, e responderia quais foram os desafios. Foram quantas perguntas? Foram duas, 6 perguntas, né? Escreva como é que foi, de forma objetiva, como foi 2024 para você. Essa eu ignorava. Responderia a quais foram os maiores acertos e responderia quais foram os seus maiores desafios encontrados em 2024.
Acho que eu vou colocar isso como tarefa, hein? Quais perguntas você responderia, né? Que tivesse poder de responder. Bacana. Alguma dúvida, gente? Pode prosseguir? Pode prosseguir, gente? Pode, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aqui, isso. Esse é o terceiro passo, né? Aqui. Que a gente falou da roda da vida, né? E a gente já está acostumado com ela, né? E aí você dá a nota de 0 a 10. Agora que a gente fez a roda da vida, né? A gente vai definir a área de foco para o ano, né? A gente sugere, né, que seja até 2 áreas de foco no máximo. Para que vai servir essa área de foco, né? Para você ter um norte, né? Isso é para você ter um norte. Você, olha, essa área vai ser a área que eu vou mais pensar, que eu vou dedicar mais, enfim, que eu vou ter um carinho maior, digamos assim, né? Para que a gente possa trabalhar ela, por exemplo, né? Então, 2 áreas de foco, ela te sugere. Tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos, né? Tem gente que coloca uma, eu vou colocar uma, mas a gente sugere 2 áreas, tá? Então, quando você sentir, né, que essa área está interessante, você pode até mudar essas áreas, né? A cada 30 dias, você pode fazer a roda da vida, ou a cada 3 meses, você pode fazer a roda da vida e falar, olha, bom, essa área chegou num nível de satisfação, e aí eu vou mudar de área, entendeu? Mas como é o planejamento, o que acontece no planejamento anual? O planejamento anual, ele é uma fotografia geral do ano, né? E aí, qual que é o planejamento que a gente tem prático? É o semanal. É o planejamento que a gente tem, vamos dizer assim, né, a lupa diária que a gente tem, né? É como se pegasse um mapa, né? O planejamento geral é o mapa do Brasil, né? Planejamento anual é o mapa do Brasil. O planejamento mensal é o mapa do seu estado. E o planejamento semanal é o mapa do seu bairro. Vamos falar assim, vamos colocar assim, né? Que aí o mapa do seu bairro você é prático, né? Você está ali. Então, o planejamento anual ele serve como referência, algo que você vai consultar de quando em quando, né? E o mensal também. Mas o semanal é que você vai fazer acontecer, né? Então, a cada 3 meses ou a cada 1 mês, você vai fazer uma revisão na hora da vida e ver se essas áreas que você colocou como foco teve algum avanço, e se teve algum avanço, você escolha trocar de área. Tá? Porque por isso que eu não gosto não sugiro, né, colocar 6 áreas da vida, enfim, porque a cada 3 meses você vai revisar ali e vai ver se melhorou ou não, né? Talvez você está querendo melhorar uma coisinha ali na área da vida, né? Na sua área ali. Por exemplo, você colocar no conjugal, não quero melhorar o conjugal. Melhorou, muda para outra, né? Para você evoluir a outra, né? Buscar equilíbrio nas outras. Ficou claro aí, gente? Ficou essa questão que a gente trabalha muito no Vida Leve, né? A questão da objetividade, né? A gente não está querendo reinventar a roda, né? E aí o sexto passo é as nossas metas, né? E aí 5 metas no máximo para o ano, tá? Não são 10, não são 8, não são mais que isso, são 5 metas no máximo. Porque a gente já sabe, né, que não adianta a gente colocar a quantidade de metas, porque a gente pode estar dando um passo maior que a perna, né? Então, a gente já trabalha também com o modelo SMART, né? De fabricar as metas, né? SMART quer dizer específica, mensurável, atingível, importante, né? E ter um prazo de entrega também, né? Então, definindo no máximo até 5 metas para o ano de 2025. Isso é muito importante, tá? No modelo SMART. Então, não mais que 5 metas, tá? Então, colocar mais que 5 metas é uma grande chance de se frustrar. E, aqui não, peraí. Sexto, eu já pulei de passo aqui, né? Então, aqui seria sétimo passo.
Definir até 10 prioridades para 2025, né? E aí, essas prioridades podem ser alguma ação pontual, hábitos, rotina, eventos, compromissos, alguma pendência que for do ano que você quer colocar como prioridade, que você precisa fazer, né, para chegar a quem você quer ser, né? Lembra que a primeira pergunta foi essa, né? A primeira pergunta nossa foi definir quem você quer ser, né, em 2025. E aqui a gente retorna, faz menção a essa pergunta, né? Então, assim, coisa que você precisa fazer, né? Pode ser o hábito que você já tem, né? Que você quer manter, né? Os hábitos, a rotina, né? E, e, e aí, coisa que você já faz, alimentação saudável, atividade física, pode ser isso, ou coisas, né? Mais pontuais, né? Por exemplo, pode ser, a minha prioridade para 2024 será criar uma reserva, né? Enfim, X, fazer uma pós-graduação, né? Começar um novo idioma, né? Pode ser uma prioridade, né? Casar, né? Enfim, as coisas desse tipo, né? Pode ser também, né? Porque entra em eventos, compromissos, rotinas, né? Então, até 10, né? Prioridades. Eu ia colocar 5, né? Mas eu falei, não, 5 eu acho que a gente estaria cortando muito, né? Até 10. Eu sempre coloco um número máximo, né? Porque se a gente deixar a imaginação correr, né? Muitas vezes a gente ultrapassa esse número. E aí a gente já trabalha com uma metodologia muito, né? Da Thais Goldinho, né? Tudo isso aqui faz muito sentido, porque a Thais Goldinho que me inspirou nesse modelo que a gente já tem hoje, né? Então, ela trabalha muito com a roda da vida, ela trabalha muito com lista de tarefas, né? Então, eu gosto dessa metodologia de lista de tarefas, né? Então, eu mantive isso e vou manter. Então, aqui nesse passo, né? Você vai criar uma lista geral, assim, né? Coisa que você faz, assim. Aqui não dá para colocar muito detalhe, porque o ano tá começando, vai começar, né? Então, mas geralmente a gente tem alguns compromissos que a gente já faz, né? Independente se o ano é novo ou não. Então, fazer compras, ir na igreja, lavar roupa, fazer compras no supermercado, essas coisas, né? Pagar uma conta específica, né? Então, você cria essa lista de tarefas, né? E vai atualizando essa lista de tarefas na medida que o tempo passe, né? Então, essa é uma metodologia da Thais Goldin também, a lista de tarefas. Então, esse é o nono passo, tá? Esse é o passo. E aqui fica um pouco meio aberto, porque a gente não tem compromissos ainda, entre aspas, né? Para 2025, mas a gente pode criar alguns lembretes, né? Por exemplo, aqui seria listar, se o mês já tivesse começado, o ano tivesse começado, a gente colocaria provavelmente os compromissos já com uma certa agenda, né? Mas ainda não começou, então a gente coloca lembretes, por exemplo, a gente pode colocar exame, né? A cada 3 meses, né? Ir na casa de parente, né? Viajar, né? Ir no dentista de quanto em quanto tempo, terapia, né? Coisas que a gente provavelmente vai ter compromissos, né? A gente coloca aqui como se fosse lembretes, né? Para a gente não esquecer, né? Então, assim, tipo, porque ainda não é compromisso, né? Então, fica meio com lembrete. Porque isso aqui está dentro do planejamento mensal, né? Então, você pode colocar coisas desse tipo. Pode ser. Também lembretes, matrícula dos filhos, entra coisas desse tipo aqui, lembretes geral aqui. Quando o ano começar, provavelmente a gente vai fazer o planejamento mensal. E aí já entra os compromissos meus com data e certinho, né? Mas aqui a gente coloca como lembretes mesmo.
não tem como ainda, né, a gente colocar como agenda, né? Compromissos são tarefas com horário e agenda certinho, né? Então, aqui entra como lembrete mesmo. Aqui, entra como lembretes. Nesse momento, né? A não ser que a gente tenha uma, igual esses cantores, né? Que a agenda já está, até 2030 já está lotada, né? Aí sim, são compromissos, mas nós, seres mortais aqui, né? Geralmente a gente tem compromissos, né? A gente vai criar compromissos ainda, né? Com alguma dúvida em relação aqui, gente? Porque compromisso precisa ainda de ter uma visibilidade de horário, né? A gente coloca como lembretes, né? Fazer o exame, né? Aí a gente, quando a gente começar o mês, né? A gente vai marcar o nosso compromisso, aí a gente coloca o compromisso mesmo, né? E aí, define até 4 pontos negativos que você pretende melhorar em 2025, né? Isso é muito legal também, colocar também como parte do planejamento, né? Muito legal colocar isso. Coisas que você pretende diminuir ou eliminar, né? Comportamentos teus, que você pretende também. E aqui, definir 8 pontos ou qualidades que você precisa manter em 2025, né? Eu coloquei 8, mas pode colocar mais, né? Muito legal o espaço também. Aqui, é muito legal a gente pensar, né? Nos temas que a gente pretende estudar em 2025, né? Aprimorar, enfim, desenvolver em 2025. Temas que a gente pode ver em livros, filmes, enfim, de uma forma geral, né? Eu acho melhor a gente pensar nos temas do que especificamente nos livros, porque o que a gente busca nos livros são os temas, né? Então, acho que a gente pensar nos temas que você pretende estudar em 2025 é mais interessante do que pensar nos livros em si. Talvez a Regiane trouxe ontem, né, um tema bem legal, né? A plasticidade neural, né? Então, acho que pode ser um tema, né? Próximo tema, você pode falar, inteligência emocional, pode ser um tema, né? Aí você vai buscar quais são os livros, quais são os vídeos, sabe? É muito mais interessante pensar dessa forma do que você pensar, olha, quais são os livros que eu vou ler? Porque livros vai ter 1 trilhão para você ler, né? Agora, temas para você estudar é uma coisa mais profunda, sabe? É uma coisa que você vai ter que mergulhar, né? Então, assim, eu achei mais interessante colocar dessa forma, sabe? Então, você pode, eu quero, por exemplo, eu quero estudar tema a não violência, eu quero estudar hábitos, eu quero estudar, enfim, autossabotagem, temas, sabe, desse tipo, identidade, né? Então, aí você vai, assim que você definir esses temas, você vai pensar, olha, aonde eu vou buscar esses temas, né? Tem livro X, Y, aí você pensa, né? O minimalismo pode ser, né? Enfim, eu acho que é muito mais rico, muito mais interessante pensar em temas. Depois de definir qual será os temas, né, que você vai estudar, você faça um recorte para 5 maiores temas que você vai estudar para 2025, né? Então, isso é muito legal, pensar dessa forma. Achei mais interessante. Você definir até 5 temas para estudar. E aí você vai buscar várias fontes, né? Que seja livro, que seja vídeos, que seja, né? Várias fontes, né? Que a gente tem para estudar esses temas, tá? Eu achei mais interessante, né? Vamos dar um recorte aqui. A gente está quase chegando no finalzinho aqui, só para a gente bater um feedback aqui. Aqui vai ter planner, vai ter vários que vai falar livros, né? Eu acho mais interessante a gente pensar em temas, né? Clebiane, pode falar, fica à vontade. Bom dia, Bom André, eu tô dia. na estrada. Tá caindo a ligação, qualquer coisa sair de novo é porque eu tô na estrada, tá bom? Ok, obrigado por estar conosco.
Então, tem alguns planos que você vai ver, vai falar livros, né? E aí fica a critério, né? Mas eu achei temas muito mais profundo, né? Quando você pensa em tema, você pensa em algo mais. Aí você vai buscar livros, tem várias fontes, né? Então, até aqui, gente, tá bem tranquilo, a gente já viu várias. No planejamento mensal, a gente vê muito isso aqui, né? Então, o planejamento anual, ele é um, um mensal, né? De uma forma um pouco mais detalhada, assim. Compromissos, eu acho que com talvez alguma dúvida, mas assim, é porque, para mim, né? Eu não consigo visualizar ainda compromissos, né, práticos para 2025. É claro que eu vou fazer terapia, é claro que eu vou no médico, é claro que eu vou fazer isso. Você tem lembretes, né, mas um compromisso não. Eu, pelo menos, não tenho compromisso, assim, né, firmado, assim, né, para 2024. Compromisso, você está falando assim, com data e tudo mais, né. Pode falar, gente. Quem? A Rê? Cleviane? Eu vejo o compromisso é aquele que você já agendou data, hora, local, lugar, Isso, isso, né? isso, Aí ele se torna compromisso. A isso, é isso. partir, fora disso, é o que você falou mesmo, são lembretes para a gente saber que eu tenho que encaixar durante o ano algumas coisas importantes, né? Exato, exato. É isso. Porque eu, pelo menos, não tenho, mas assim, pode ser que alguém tenha, né? Tipo, Eu tenho, por exemplo, um compromisso, dois, que eu já sei que é fato, que é o retorno ao trabalho. Então, é compromisso. Eu sei que eu volto num dia 20 de janeiro e no outro dia 1º de fevereiro. Então, isso já é fato. Agora, o resto é lembrete mesmo. show, show. Que bacana. Então, a gente pode. Bom, tá aqui, a gente parou no. Tá. Essa questão do temas e livros, gente, o que vocês acharam? Temas, eu achei mais interessante, mas pode ser que vocês encontrem em algum lugar, em algum plane que vocês estão, ou até em vídeo mesmo. Alguém fala assim, faça uma lista de leituras, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu achei mais interessante falar temas, né? Mas tem gente que vai colocar livros. Porque livro você vai, tiver que ler, você vai ter que ler 1 trilhão, né? Porque cada um é mais interessante que o outro, né? Então você fica muito perdido, assim, né? Você define, né? Eu acho que tema sempre você, olha, vou estudar tema, né? É mais fácil. Pelo menos a minha forma de ver, né? Alguém tem algo a contribuir nesse sentido? Alguém falar nesse sentido? Porque isso não tinha no planejamento, né? Eu que inventei agora, assim, falar termo. Mas pode colocar livros, tá, gente? Pode colocar livros, se vocês acharem melhor, tá? Eu quero ler X livros, né? Aí fica a critério de vocês, tá? Livros, tá? Enfim, eu acho mais... É personalizável, né? Então, vamos voltar aqui. São mais a critério de sugestões, né? Não que tem que seguir dessa forma, sabe? Aqui a gente, eu não tenho essa pretensão, né, de ser o dono da verdade, né? A gente tem só a pretensão de contribuir de algum modo, né? Aí, também é interessante também, eu achei interessante colocar isso também no planejamento anual, define quais serão as habilidades que você pretende adquirir, né? Em 2025, né? O que é uma habilidade? É um conhecimento prático, como dirigir, né? Falar uma nova língua, leitura dinâmica, aprender a nadar, né? Eu não sei nadar ainda. Aprender a nadar é uma habilidade, né? Aprender uma nova culinária é uma habilidade, né? Se especializar, né? A Regiane estava colocando a pós-graduação dela, é uma habilidade, né? Alguma habilidade, né? Tem várias, né? Voltadas para
autoconhecimento, autodomínio, habilidade, né? É, inteligência emocional, aprender mais sobre a inteligência emocional, coisas, é um conhecimento mais prático, sabe? Mais prático, não é uma coisa só teórica, sabe? Você aprendeu e colocou na prática, sabe? Igual cozinhar, né? Você aprendeu e já está fazendo, então isso chama habilidade, tá? Então, eu acho muito interessante a gente definir quais habilidades que a gente quer aprender em 2025. Eu acho muito interessante, tá? Eu sugiro novamente, né, que não seja mais que 5 habilidades, mas se uma sugestão, né? Por exemplo, tem gente que vai talvez tirar uma carteira, isso é uma habilidade, talvez tem gente que vai, eu quero aprender língua de sinais, né? Minha irmã está aprendendo isso também, e é uma habilidade, né? Então, todo conhecimento que se torna prático é uma habilidade, né? Então, isso também é bem legal colocar isso no planejamento, tá? Então, definir quais serão as habilidades que você pretende adquirir em 2025, tá? Talvez por puro hobby, né? Por exemplo, aprender aprender a cortar cabelo, aprender alguma habilidade, alguma profissão também, né? Profissão também é uma habilidade também. Aprender a desenhar, né? Também é uma habilidade, né? Então, isso também entra como habilidade. Aí a gente já colocou, né? Aqui, né? Nesse passo aqui, fazer uma lista de gratidão, né? A gente podia ter colocado no início, mas eu acabei esquecendo. Então, a ordem aqui não importa. A lista de gratidão para 2024, né? Muito legal. Definir um lema, né? Para 2025, né? Que faça sentido para você, né? Lema seria quase igual um propósito, mas não é bem um propósito, né? É uma frase, uma ideia, né? De alguma coisa que faça sentido para você, né? Então, assim, pode ser um machado que virou para você e você colocou aqui, que faz sentido para você, né? Então, pode ser um princípio, pode ser uma filosofia ali que você coloque, que você implementa isso e faz sentido para você. E aqui a gente entra também na lista de valores pessoais, né? Liste todos os seus valores pessoais que fizeram sentido e farão sentido em 2025. Caso haja algum novo valor, coloque e justifique o porquê. Valores pessoais são como bússola que usamos para tomarmos nossas decisões e fazermos escolhas. É muito importante ter essa clareza desses valores, né? Pois eles são fundamentais para a nossa identidade também. Então, essa questão de valores é uma coisa que a gente sempre coloca no planejamento. Então, não poderia fugir aqui desse exercício, né? Exercício de valores, né? Geralmente são 10 valores que a gente faz, né? E aí a gente vai fazendo uma hierarquia ali, vendo qual deles faz mais sentido, né? Quais deles talvez você esteja um pouco mais não tão ligado, né? Dá para fazer um exercício também nesse sentido. E aqui, o 15º passo, né? É o último, acho que nem é 10º, mas é 5º. Escreva uma carta para você e só abra daqui a 12 meses. Esse aqui é um desafio, tá? Escrever uma carta para você, né? Escrever uma carta da sua melhor versão, né? Então, esse aqui é uma legal também. E só abrir daqui a 12 meses, né? Isso é legal isso aqui, tá? Nunca tinha feito, e não fiz isso ainda. Pretendo fazer. Então, a lista de valores, né? Vamos dar uma revisada aqui, bem rápida aqui. Primeiro passo é definir o máximo clareza quem você quer ser em 2025, né? A lista de valores deveria entrar por aqui. A lista de gratidão também. Mas eu fui fazendo, definir o propósito,
né, para 2025, né? E aí vem a retrospectiva, as perguntas, né? Que façam mais algumas perguntas que geralmente a gente vemos, né? Nós vemos nos planning, enfim. E aí a Roda da Vida, que é uma ferramenta para a gente, né? Serve para a gente analisar, né? E ver as áreas que a gente tem mais satisfação, né? E identificar a área de foco. Aqui é a área de foco, né? Aqui é a área de metas, prioridades, a lista de tarefa, né? Os compromissos, no caso, nesse momento seria como lembretes, né? Pontos negativos, né? As 8 qualidades, pontos positivos seu, os temas que a gente pretende estudar, né? Ou livros, quem quiser também, as habilidades que você pretende desenvolver em 2025, a lista de gratidão e o lema que faça sentido para a gente, né? A lista de valores e a carta. Eu acho que não faltou nada, tá? Eu acho que ficou bem completo o planejamento. Não faltou nada, não. Eu acho que tá bem. Porque eu fiz do zero, tá, gente? Eu não tinha nenhum outro planejamento anual em vista. Por isso que algumas coisas ficaram lá embaixo e deveriam ficar lá em cima, né? Mas a ordem aqui dos fatores não altera o produto, né? Eu acho que dá para trazer aqui. Pode, Clebiane falou alguma coisa? Pode falar. Eu já fiz a carta, é super interessante. Na Então, hora que você faz, você fala assim, ah, não dá nada para aquilo. Mas na hora que você abre no final do tempo, tipo de um ano, nossa, é bem interessante, bem legal, super indico fazer. Eu não sei se a nossa, Regiane já fez. Você fez, Rê? Já fiz também. É muito legal. nossa, que É, legal, hein? Porque a gente esquece, né? A gente escreve, esquece é. e se E ainda surpreende. mais que você escreveu uma carta para o seu amigo secreto, como seria você escrever para você mesmo, né? Que legal, tá? Eu vou ficar bem assim, nossa, bem legal, assim. E esconder, né? Tem que esconder, né? Senão não pode ficar tão acessível, né? Diferente das Tem que metas. esconder. Esconder. Que legal, que show. Gente, eu acho que é isso, tá? Não sei se. Eu tenho um sentimento que ficou bem completo, tá? Não, eu acho que não faltou nada. Alguma coisa ficou fora da ordem aqui, entre aspas, né? Mas eu acho que é tudo isso aqui, né? O planejamento anual ele é uma referência, né? Ele não é uma, como eu disse, né? O que a gente sabe é que o planejamento anual ele é uma referência, né? É um desenho, né? Um esboço geral e a gente vai vendo, né? Ao longo do mês, né? Nosso planejamento mensal e o semanal, o quanto a gente está longe, perto, a gente precisa ajustar, né? O fato de você definir, às vezes, metas, não significa que essas metas, talvez não, no meio do ano, ela não vão mudar, enfim. Eu não vejo mais as coisas como uma certa rigidez mais, assim. É claro que a gente precisa ter uma referência, mas caso seja necessário mudar e mude, né? Do que você ficar numa rigidez, né? Nada é escrito em pedra, como a própria Thais fala, né? Então, a gente precisa ter uma referência, um ponto de partida. O planejamento anual é um ponto de partida, né? Se ao longo na metade do ano a gente sentir que a gente precisa mudar, a gente muda porque é a nossa alma, é a nossa, ah, é nós falando, né? A gente precisa escutar, né? Não é ficar tentando dar soco em ponto de faca, né? Então, eu acho que está bem completo. Está bem completo. Eu vou editar algumas coisas aqui e vou mandar no grupo também. Só para questão de correção ali mesmo. Acho que está bem completinho, né? Vocês vão fazer o planejamento ainda esse ano ou ano que vem? Vocês vão fazer ano que vem, né?
Vou Eu fazer vou esse tentar ano. deixar pronto. Deixar pronta, né? Também. Melhor, né? Melhor, né? Já começar o ano com planejamento, né? E aí só faz um mensal, né? Se for possível, né? Que show, gente. É isso, ó, 7 horas praticamente aqui no meu relógio aqui, ou quase 7 horas. Gente, então foi o tempo que a gente precisava mesmo, né? Não, eu acho, de verdade, eu acho que está bem completo, né? Tem perguntas que eu nunca tinha colocado em planejamento, né? E essa proposta da carta também é muito legal, gostei muito, né? Essa carta, muito legal, tá? Quem escrever, quem... Né, pessoa, ano que vem, a gente fazendo essa aula, a gente fala assim, olha, vamos abrir essa carta? É Nossa, isso aí. vai ser muito legal, tá? Vai ser muito legal, gente. Então, fique com Deus, gente. Um ótimo domingo para vocês, tá? Fechamos por aqui. E a gente continue falando, tá? Então, até mais, gente. Acho que finalizamos por aqui. Até Tchau, mais. Mais tchau. um Tchau, domingo. tchau. Tchau.